A Bíblia segundo o cientista. Gênesis capítulo 10 a 11, a Torre de Babel. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista. Este é um canal no qual a gente tenta separar o que é ciência e o que é religião, mostrar que dá para ter uma convivência harmoniosa entre ambas, e você ainda aprende o que realmente está escrito na Bíblia. Episódio de hoje, Gênesis capítulo 10 a 11, a Torre de Babel. Nosso plano de estudos hoje, o fundador de Nínive, uma torre muito alta, porque existem várias línguas. Gênesis 10 é muito chato. Realmente, assim, tem coisas que são chatas, a gente entende, até porque tem gente que não gosta ou desiste de ler a Bíblia, é por causa de trechos como este, né? Então, Gênesis 10 é aquela categoria de texto bíblico que é do tipo, alguém teve filhos, que tiveram outros filhos, e assim vai, né? Então, a gente tem tipo, uma sequência aqui de descendentes, né? Que não exatamente como essa família, mas eu acho que a gente já pode parar de falar tantos nomes assim. Mas tem uma parte que não é chata, né? É a parte que menciona Nimrod. Em Gênesis 10, de 8 a 9, está escrito: E Cuxi, que é filho de Cã, o pai do amaldiçoado Canaã, gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Poderoso do hebraico, Gibor. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. De sair de Gibor, caçador poderoso. Então, a gente tem um outro descendente de Cão, né, o amaldiçoado, como a gente viu no vídeo anterior, que foi esse Nimrod. E há essa citação de que esse Nimrod ele começou, né, a acumular poder. Aqui ele é citado como um caçador. Um caçador e um caçador poderoso. Gênesis 10 a 10 fala que Nimrod ele foi um rei. Está escrito: E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné na terra de Sinar. Babel, do hebraico Bavel, né? E Acade é praticamente da mesma forma que se fala em hebraico. Então a gente tem essa referência que esse poderoso caçador Nimrod, ele reinou num lugar chamado Babel. E esse nome você já deve saber do que se trata. Mas e Acade? O que é Acade? Acade, né, a gente pode supor, isso é uma suposição, né? Acade pode se referir a Acádia, a cidade que se tornou capital do Império Acadiano, o primeiro império multiétnico conhecido da história. Aqui nós temos um mapa da Mesopotâmia, em que a gente vê a expansão do Império Acadiano. Aqui no caso esse mapa ele mostra o império do rei Sargão, foi um dos reis da Acádia. Esse mapa mostra que o Império Acadiano ele ia do Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo. Então ele tinha abrangência na região do Tigre e Eufrates, essa região no qual parece que a gente está em torno dela no início de Gênesis, né? Porque o Jardim do Éden é mencionado como ficando próximo desses rios, e o império ele floresceu nessa região. A Acádia ficaria onde hoje atualmente é o Iraque. E o Nimrod, então, ele teria sido, né, um dos fundadores desse reino. Né? Então, Nimrod teria sido um dos primeiros reis na região da Mesopotâmia. Um descendente de Cã, o amaldiçoado, teria sido, na mitologia hebraica, o pai dos acadianos. Então, segundo o relato de Gênesis aqui, a gente é levado a crer, né, que os acadianos são descendentes de Nimrod e, por consequência, descendentes de Cão. Também temos outra referência aqui, né? Nimrod construiu Nínive. Em Gênesis 10, 11 a 12, está escrito: Desta mesma terra saiu ele a Assíria e edificou a Nínive, e a Reobote Ir, e Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade.
é Assíria, que vem no hebraico original é Ashur, né? E Nínive, que é Nínive. A Assíria já foi mencionada antes, em Gênesis, é uma referência aqui que a gente tem, e a gente, pelo fato da Síria estar sendo mencionada, a gente acredita que quem está escrevendo, né, é contemporâneo da Síria, porque ela já foi mencionada antes, né, de existir. Porque a gente está falando aqui de uma época em que provavelmente o império que está existindo não é a Síria. Né? Então quem está escrevendo vive depois que a Síria passou a existir. Né? O que a região, né, da Síria, assim, ela já existia, né? Mas não o reino que a gente conhece como a Síria. Agora, a cidade de Nínive, que se tornará a capital, essa passa a existir a partir da fundação por Nimrod. Então, Nimrod, ele também seria o pai dos assírios. Né? O Nimrod seria para os acadianos e assírios o que Enéas é para os romanos, segundo Virgílio. Né? Enéas é o grande herói, né, da epopeia romana, a Eneida, né, na qual Virgílio ele tenta dar uma origem, né, grandiosa para os romanos, né, porque os romanos seriam descendentes de Enéas, que era um troiano que conseguiu escapar da destruição de Troia pelos gregos. Então, aqui nós temos um mapa da Síria, no século XIII a.C. E aí nós vemos a cidade de Nínive, destacada ali em um dos pontos. Né? Então, essa cidade de Nínive, segundo Gênesis, ela foi fundada pelo Nimrod, o poderoso caçador, né? Que é descendente de Cão. E aí a gente começa a ver algumas ligações, né? Em que o texto ele tenta explicar o presente e também o que vai se tornar um relato futuro em outros livros. Né? Porque os assírios eles vão atormentar os hebreus diversas vezes. Serão inimigos dos hebreus. Né? E a gente vê que os inimigos dos hebreus são, coincidentemente, descendentes do amaldiçoado Cão. Né? Os descendentes dos hebreus, os hebreus são descendentes de Sem, né? Eles são perseguidos pelos descendentes do Cão, que é o filho amaldiçoado de Noé. E aí, depois dessa citação da fundação de Nínive, o Nimrod desaparece. Então, se você por acaso viu algum filme ou série que tem um Nimrod, né, fazendo várias coisas, né, e tendo um relato bastante extenso sobre as suas aventuras, isso não saiu de Gênesis, porque a menção para ele é bem breve. Né? Não há mais nenhuma referência sobre Nimrod que dê mais informações sobre como ele viveu, como morreu. O profeta Miqueias menciona o nome de Nimrod como fundador da Síria, né? Apenas reiterando a crença hebraica no que está escrito em Gênesis 10. Então, Miqueias, ele possivelmente, ele leu os escritos de Gênesis, né, e ele sabia, por Gênesis, quem era Nimrod. E aí ele menciona o Nimrod como fundador da Síria, mas isso já está escrito lá está escrito em Gênesis. Né? Miqueias 5:6 está escrito: esses consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. Aqui ele está mencionando, né, a Síria como um reino, né, que ataca, que agride Israel. Bem, depois que Nimrod desaparece do relato bíblico, a gente tem uma explicação de que nesse momento só havia uma língua na Terra. Em Gênesis 11:1 está escrito: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então o curso de idiomas não era um bom negócio nessa época, porque todo mundo falava a mesma língua, não era necessário ter tradução. E até que, assim, dentro do contexto da história que a gente está lendo aqui, a coisa faz sentido, porque você tem as pessoas descendentes, né, de um casal que devia ter uma língua, né, e eles foram passando essa língua adiante. Né, e todo mundo está vivendo mais ou menos na mesma região,
a princípio não dá para ter muita variação linguística. Mas vamos adiante aqui. Essa galera que existia aqui depois de Noé resolveu construir uma cidade. Isso está em Gênesis 11, de 2 a 4. E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Eles quem? Né? Os descendentes de Noé. Disseram uns aos outros: Ei, afastamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, esse pessoal queria fazer uma cidade e queria se concentrar nessa cidade. Eles não queriam se dispersar. Aí, Gênesis 11, 5 a 6, diz que Deus não gosta do que vê. Está escrito: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Nesse trecho, não fica claro qual que é o problema no que eles estão fazendo. Tipo, o que eles estão fazendo de errado? Eles não podem construir uma cidade? Eles não podem querer ficar juntos? Qual que é o problema aqui? Não fica claro. Mas assim, você tem uma preocupação explícita aqui de Deus falando que eles tendo uma mesma língua, eles não terão limites. Eles vão poder fazer qualquer coisa. E aí Deus divide as pessoas criando línguas diferentes. Em Gênesis 11, 7 a 8, está escrito: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então, o que aconteceu ali? Deus fez com que as pessoas falassem línguas diferentes, e elas não conseguiam se comunicar, não conseguiam trabalhar juntas, e aí não tinham mais como continuar fazendo o mesmo trabalho. Né? Então, os grupos que falavam as mesmas línguas, eles se separaram e cada um foi para o seu lado. Né? Porque aí eles conseguiam se comunicar entre si. A partir daí, criar a escola de idiomas passou a ser um bom negócio. Mas isso não impediu as pessoas de construírem outras cidades depois. Então, assim, se o problema era construir cidade, isso não foi resolvido, porque o pessoal depois fez, de qualquer maneira. Será que o problema era que o pessoal queria ficar concentrado em um único lugar? Né? Isso parece não fazer sentido, é um paradoxo, né? Porque se depois houve criação de cidades, né? E também concentração, ou então o problema é que todo o povo, né, existente, talvez, naquele momento, quisesse ficar no mesmo lugar. Né? Então o trecho aí, né, o propósito deles criarem a cidade era para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então esse pessoal não queria se dispersar. E aí nós temos em Gênesis 11 a 9, né, a referência ao nome que seria o reino criado pelo Nimrod anteriormente. Né? A gente aí descobre que na verdade esse nome ele não foi dado pelo Nimrod, aparentemente, ele veio depois. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então esse nome Babel, né, ele foi dado depois que aconteceu esse evento da confusão das línguas. Então, na verdade, a gente não sabe então como que a cidade se chamava quando Nimrod fundou. Porque o Nimrod fundou Babel, foi rei, mas na verdade a gente descobre aqui que esse nome veio depois. É uma coisa um pouco estranha aqui. Babel, né, vem do termo Bavel, né, e Bavel é um termo hebraico para Babilônia. Então, na verdade, isso aqui é uma referência também, né, a um reino que ainda vai aparecer na história hebraica, e é um reino também que vai ser um inimigo dos hebreus, né, que vai atacar os hebreus por mais de uma vez. E a Babilônia ainda vai se tornar um grande estigma para os hebreus, porque eles vão ser levados em cativeiro e vão ficar por 70 anos prisioneiros em cativeiro. Então a Babilônia é uma lembrança de sofrimento para a história hebraica. E aí a gente tem aqui, né, uma referência de que esse nome, esse reino, ele está relacionado, né, a
confusão. Bem, aí a gente tem o seguinte aqui, né? Que seria a nossa hipótese aqui, né? Que a descendência de Cã amaldiçoou a terra. O pessoal que construiu a torre, né, aparentemente, eles eram, claro, descendentes de Noé, porque só podem ser, mas eles particularmente eram descendentes de Cão, que viu Noé nu e não cobriu. Então perceba que esse castigo das múltiplas línguas, ele ocorre com os descendentes do filho amaldiçoado de Noé. Ou melhor, do neto amaldiçoado de Noé, porque Canaã foi maldito por Noé. Então era tipo assim, tinha que ser o Cã. Então as coisas dão errado, né? Então as coisas dão errado, elas parecem que todas são ligadas à descendência do Cão. Né? Então todos os povos que atacam, que são inimigos de Israel, eles são descendentes do Cã, tem alguma relação com ele, ou vão ser descendentes de outras pessoas que também vão ter problemas com os patriarcas hebreus. Mas aqui a gente tem essa questão aqui, que parece que esse castigo ele não termina. Né? Então será que foi tão grave assim, né, o que o Cão fez para que toda a descendência dele, né, por séculos sofresse? Bem, aí a gente tem o final de Gênesis 11, que é chato como o começo do 10, né? Que é aquela história de alguém teve filho, que tiveram filhos, que tiveram outros filhos, e assim vai, né? Bem, mas se você comparar essas chatices do capítulo 10 e 11, aí a gente vai perceber uma coisa. Você vai perceber que o autor descreve primeiro a descendência do filho amaldiçoado de Noé. Né? E indica que ela só cria problemas. Né? Então ele vai falar da descendência do Cão, vai falar do Nimrod, né? Que ele fundou o Babel, que na verdade recebeu esse nome depois, e que aí os seus descendentes, né, eles a princípio seriam o pessoal que tentou se juntar todo em uma única cidade, e aí foram dispersados com a divisão de línguas. Então, parece que, assim, inicialmente o autor está descrevendo que essa descendência do Cão, ela só cria problemas. Aí depois ele vai descrever no final, a descendência do filho primogênito de Noé, né, que é o Sem, que é o ancestral de uma figura importantíssima para os hebreus, que é Abraão. Abraão é descendente de Sem. Aí em Gênesis 11, 26 tem escrito, e viveu Tera 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e Arã. O nome, na verdade, de Abraão era Abrão, inicialmente. Depois Deus mudou o nome dele. Aqui nós temos a pintura que a gente utilizou na capa deste vídeo aqui, que é a Torre de Babel, de autoria de Peter Bruegel, o Velho. Peter Bruegel viveu no século XVI, ele é um artista do Renascimento, e aqui ele fez a representação dele do que seria a Torre de Babel. É claro que ele fez essa representação com o que ele imaginou e tendo as referências da sua época. A gente vê algumas pessoas do lado esquerdo, em trajes que na verdade seriam talvez mais comuns na época de Peter Bruegel, né, mas não deveriam ser os trajes das pessoas na época que a Torre de Babel, a verdadeira, ela foi construída. E também nós não sabemos como que era a aparência dessa torre, como que ela era. Então o Peter Bruegel aqui, ele forneceu uma suposição, né, como que ele imaginava que essa torre seria. Nós não temos a menor ideia. Inclusive, né, os barcos que aparecem à direita ali, né, eles não deveriam existir na época da torre. Né? Esse tipo de barco é um barco que ele já existia na época de Peter Bruegel, né? Temos ali uma espécie de caravela, né, como aquelas que os portugueses e espanhóis utilizaram nas grandes navegações, mas isso com certeza não existia na época em que a Torre de Babel foi construída. Né? Bem, você já pode ir, mas antes de ir, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e faça comentários, sugestões. A gente tem, entretanto, que dar créditos aqui. A gente tem que falar que a gente utilizou a Bíblia Sagrada, né, a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. A gente tem que falar que a gente utilizou fontes para o hebraico, né, para as palavras originais em hebraica. A gente não adivinhou elas, não inventou. Elas vêm de várias fontes de pessoas que entendem mesmo hebraico. Nós temos os trechos
das palavras em hebraico, né? Uma fontezinha bem bonitinha, que ela veio do livro interlinear hebraico-português de Eni Gilead. Está disponível no Clube de Autores. Ele tem trechos, né, de textos do Antigo Testamento. Esta apresentação teve o roteiro de efeitos especiais de FSL. Obrigado por ter assistido. Continue no nosso canal aqui. Obrigado.